Por isso que eu peço para vocês sempre entrar lá no Telegram, vai lá na bio, acessa lá o Telegram. De lá você vai resgatar essa lista, você acompanhar essa aula com maior tranquilidade e poder participar mais dessa aula, né? Então tá aí, gente, minha dica. Então nós vamos agora começar. Eu já pedi logo a primeira questão, já coloquei algumas informações sobre ela aqui. Vamos fazer uma leitura dessa questão e vai ter um papo sobre ela, é a questão mais básica que tem dessa lista aí que eu estive observando. Então até o restante do pessoal entrar aí, a gente vai discutir nessa questão que tem a ver somente com o estudo de frações, tá? Então a questão de 136, né, isso do Enem 2019, a prova amarela, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, né, isso, em relação a esse estudo agora que nós vamos fazer aqui. Bom, a lista que vocês pegaram aí, a primeira questão da lista vem questão 136 e tem várias bolas de boliche. Eu só coloquei alguns, né, algumas figuras aqui, uns diagramas aqui, para a gente poder, no caso, colocar as anotações que tem exatamente nessas bolas de boliche. E vem o seguinte: o boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista, não é isso? E a professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números conforme mostrado no esquema. Então aqui vamos supor que sejam várias garrafinhas e essas aqui são exatamente as frações e decimais, que até mesmo porcentagens ali, né, valores relativos, que a professora colocou nos rótulos da garrafa. E aí vem: o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas, que, não é isso, são derrubadas. Se dois ou mais rótulos apresentam a mesma quantidade, apenas uma destas, não é isso, deles, está na contagem. Veja bem, então se tiver dois rótulos iguais, não pode entrar o segundo, entra somente um. Então o aluno marcou exatamente o quê? 7,55 pontos. Certo? Em uma jogada. Então, uma jogada já foi. O aluno fez uma jogada, vamos escrever aqui, ó. E marcou com essa jogada 7,55. Ok? Agora veja bem aqui, ó. Uma das garrafas que ele derrubou tinha o rótulo de 6,8. Então, uma das que ele derrubou tem o que? 6,8. Então, a primeira garrafa, tá aqui, olha, a primeira garrafa que ele derrubou. Então tem o que? 6,8, certo? Então veja bem, para que um aluno, isso marcou 7,55 pontos em uma jogada. Então uma das garrafas que ele derrubou tinha esse rótulo aqui, 6,8. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Vejamos, eu quero saber a quantidade máxima de garrafas que ele vai, no caso aqui, ter que, no caso, lançar para que ele atinja essa pontuação. A primeira coisa, tem que saber qual é a diferença. O que está faltando para ele chegar na pontuação desejada aqui, olha, certo? Então, primeiro você faz aqui, olha, 7,55 menos 6,8. O que eu tenho aqui, então? Subtraindo, eu tenho 5, não é isso? Aqui eu tenho 15, aqui vai dar 7, emprestou dando só 0,75. Então, ele tem que atingir mais 75 centésimos. 75 centésimos. O que é abaixo de um todo. Com isso, você já tem, então, no caso, o direito de chegar aqui e eliminar algumas garrafas, já, que são mais de um todo. Tipo 4,3, você pode cortar. Ó, 4/3. Você sabe que aqui, no caso, quando o numerador é maior que o denominador, nós temos aqui, então, no caso, exatamente um valor acima de um todo. Então, já posso cortar também esse. Ok? Nós temos aqui também, no caso, 3,4, maior que um todo. Olha a quantidade que nós vamos cortando aí, certo? E até mesmo esse 6,8, que eu não vou jogar 6,8 de novo, que já tem. Eu preciso de 0,75. O restante agora nós vamos discutir, tá bom? Primeiro, aqui, olha, nós podemos colocar, então, 0,75. Essa aqui seria uma opção, tá? Então, nós temos uma opção aqui, 0,75. Vamos pegar agora o que, olha, 75%, tá aqui, olha, 75% é igual a 75 sobre 100, que é mesmo que 0,75. Também, você somando, chegaria na pontuação. Então, tem mais essa opção, então você poderia deixar marcado aí, olha.
Então já tenho o quê? Essa jogada, no caso com mais duas, já foi para 3. Bom, agora aqui, olha, 3 quartos. Vai pegar então aqui, olha, 3 quartos. Como é que fica então? Pega 3 e divide por 4. Vamos ver? 3 dividido por 4, você coloca aqui um 0, 0, porque o dividendo estava menor do que o divisor. Então, cara, 7 vezes 4, 28, para 30 bate a 2, tem 0. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. O valor é o mesmo, olha só, 0,75. Se eu somar 0,75 aqui, também vai dar a pontuação desejada. Então, é mais um valor que eu posso, então, no caso, contar com ele. Então, teria 1, 2, 3, 4. Mais uma aqui, olha, 6 oitavos. Vamos colocar aqui 6 oitavos, ó. 6 oitavos. Se você divide aqui por 2 e divide aqui por 2, você vai ter o quê? 3 quartos, ou seja, a mesma fração. Então, também 0,75. Ou seja, 0,75, esse valor aqui, então, que nós temos 6 oitavos, né? Ele também corresponde a 0,75. Então, ele vai entrar também. Mais um. Nós temos aqui agora o seguinte, 9 dozeavos. 9 dozeavos é igual, dividindo aqui por 3, e aqui por 3. Vai ficar, então, no caso, 3 quartos. Mesmo valor, 0,75. Também é uma opção, certo? Agora, 34% já vai dar abaixo, não tem como. Então, isso aqui também está o quê? Fora. Contando agora quantas jogadas no mínimo eu teria, então, aliás, no máximo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e essa jogada aqui, 6. Então, a quantidade máxima de garrafas que ele pode ter derrubado para atingir exatamente esse 7,55 são quantos? 6 garrafas. Se fosse buscar aqui no caso, tá? Mas fosse a quantidade mínima. No caso, se fosse a quantidade mínima, seria, no caso, essas duas e mais uma aí, né? No caso, teria que jogar, então, no caso, qualquer uma delas, só que em vez de cair essa quantidade toda, teria caído somente uma delas, 3. Então, no caso, como eles querem a quantidade máxima nessa questão, então a resposta é igual a quanto? 6. E se a resposta é igual a 6, a alternativa na lista aí que vocês têm em mãos seria a letra, deixa eu ver aqui onde tem 6, a letra E, tá? Então, a letra E é a alternativa verdadeira, então, no caso, da questão 136 da prova amarela do 2019, do nosso Enem 2019, certo? Bom, pessoal, é uma questão de estudo de fração, de comparação de números decimais, não é isso? E você viu que você trabalhou com uma subtraçãozinha aqui de números decimais, você já soube aquilo que você precisava, não é isso? Atingir para chegar na pontuação de 7,55. Você já tinha, então, um lançamento de 6,8, mas você pode ter derrubado até mais o quê? 1, 2, 3, 4, 5 bolas. Se elas tivessem esse mesmo valor, você ia contar somente uma delas. As outras você desconsideraria. Mas você tem que saber quantas bolas poderiam, aliás, quantos pinos deveriam ter caído, não é isso? Nesse caso, um total de 6, tá? Bom, tá aí, então, uma questão básica. É a primeira questão da lista que eu passei para vocês, certo? Espero que tenham entendido. Dúvidas vão me enviando aí a respeito dessa questão. Tudo bem? Ok? Bom, eu vou estar no caso aqui, depois da gente terminando essa live, nós vamos subir ela para o YouTube. Então, no caso, eu não vou estar, no caso, segurando a questão aqui muito tempo. Eu já vou estar terminando e sempre apagando, porque a gente vai postar ela. Qualquer dúvida, você volta lá no YouTube, né, e assiste novamente. Você vai ter acesso à explicação, tá? Mais uma vez. Ok? Bom, pessoal, a quem não tiver a lista, eu vou repetir mais uma vez aqui, a lista está no Telegram, e para você, no caso, acessar o Telegram, você tem a bio lá no Instagram, e você de lá você pode ser lançado lá no Telegram, e lá você puxa a lista para você, no caso, ter ela em mãos. Eu quero dizer a vocês, todas as questões da lista são retiradas do Enem 2019. Nós estamos trabalhando a prova amarela, certo? Outra questão que nós vamos trabalhar agora, ela entra um pouquinho no estudo aí de geometria. Vamos dar uma olhadinha nela comigo aí, tá? Você já deve estar com ela em mãos aí, né? Tem aí, no caso, uma espécie de uma esfera, né? É a questão 137. Antes de começar a leitura da questão 137, eu quero fazer aqui para vocês questão 137.
Vou fazer uma esfera aqui para vocês entenderem melhor a leitura, que eu já vou relacionando os dados aí para vocês entenderem melhor, tá? Então nós temos aqui bom, deixa eu ler essa questão e ver o que ela traz de novidade para a gente aqui, né? Bom, as coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são a latitude e a longitude. Para tal, considera-se que a Terra tem um formato de uma esfera, por isso que eu já lancei uma esfera ali, ó. O meridiano é a circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos polos norte e sul, representados na figura por PN e PS. Deixa eu já lançar esse PN e esse PS aqui, olha. O PN eles colocaram aqui em cima, ó. PN, certo? E PS. Então, é exatamente a metade da circunferência que faz o quê? O contorno dessa Terra. Tudo bem? Continuando. Bom, o comprimento da semicircunferência que une os pontos PN e PS tem comprimento igual a 20.000, nesse caso, 20.016 km. Então, o comprimento da semicircunferência. Vamos colocar que o comprimento seria, então, semicircunferência metade. Exatamente isso aqui, olha. Teria exatamente quanto? 20.000, 0,16 km. Então, se você pegar, então, no caso, for contornando, né? Esse polo de PS até chegar a PN, você vai então pegar uma distância de 20.016 quilômetros. Bom, a linha do Equador também é uma circunferência, né, sobre a superfície da Terra, com raio igual ao raio da Terra. Ou seja, o raio da circunferência será o mesmo raio, não é isso? Da Terra. E aí você vai só localizando as informações onde elas estão aí, não é isso? Sendo que o plano que a contém é perpendicular e que contém qualquer meridiano, seja P, o ponto da superfície da Terra, e C, o centro da Terra, não é isso? O segmento PC do raio, conforme mostra a figura, seja no caso que φ, o ângulo que o segmento PC faz, não é isso? O plano que contém a linha do Equador, aí eles querem saber a medida em graus, não é isso? Do ângulo φ. É a medida em latitude de P. Então, o que eles colocaram? Eles colocaram aqui, olha, uma situação aqui, olha, de um ponto P exatamente aqui, ó. E aqui fizeram um ângulo, não é isso? O ângulo φ. Deixa eu colocar ele aqui. Exato. Ok? Agora, gente, aqui nós temos a linha do meridiano. Eu coloquei ela diferente, eu coloquei ela direita em vez de colocar ela um pouquinho mais anterior aí, mas dá na mesma, que é uma circunferência, né? Supondo que a partir da linha do Equador, um navio, não é isso, viajando, submete-se a direção do Polo Norte, percorrendo o meridiano até o ponto P, não é isso, com 30 graus de latitude, quantos quilômetros são percorridos pelo navio? Essa questão aqui é o seguinte, olha o que nós vamos fazer. A ideia é que agora a gente trabalhar com esse 30 graus que ele vai abrir aqui, então, ou seja, o ângulo que nós vamos trabalhar aqui, exatamente o quê? 30 graus. Ele fez, então, essa abertura de 30 graus. Você tem que entender o seguinte, a medida que nós temos aqui significa a metade, não é isso, de todo o contorno da Terra, que é a metade da circunferência. Então, a metade vai dar, então, a circunferência total. Quanto que é? A volta completa é 360 graus. A metade, 180. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, para 180 graus, você tem exatamente que, olha, 20,016. Como eu quero percorrer somente 30 graus nesse sentido, então vou colocar aqui, olha, 30 graus. Qual seria, então, a distância? Então, aqui é uma regrinha de 3, uma questão de regrinha de 3, certo? Bom, o que eu posso fazer? Eu vou simplificar, então, no caso, esse 0 com esse. Aqui por 3 vai dar 1, aqui por 3 vai dar 6, certo? Agora sim, vai ficar aqui, olha, 6 vezes x vai dar igual a 6x. É igual a 20,016. Logo, x é igual. Vamos fazer uma divisão agora de 20.016 por quanto? Por 6. X é igual. Você pega agora esse 20.016
e divide por 6, tá? Olha aqui, trabalhando então aqui no caso, nós temos que, ó, 3 vezes 6, 18. Baixa 2, vem 0. 3 vezes 6, 18. Baixa 2, vem aqui no caso, quanto agora? 1. 3 vezes 6, 18. Baixa aqui agora, quanto nós temos? 11, 8, 3, né? 3, vem 6. E aí você faz, então, 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. Resposta da questão. Então, esse navio percorreu exatamente quanto? 3.336 quilômetros. Seria essa, então, a resposta dessa questão 137 da prova amarela do Enem 2019. A alternativa na prova amarela é a alternativa B, certo? Então, quem fez essa questão e trabalhou com a prova amarela, essa questão deveria ter marcado exatamente a letra B. Essa questão vocês viram que envolveu o caso aqui de geometria, trabalhamos esferas, trabalhamos até um pouquinho de geografia, não é isso? Mas o mais importante, trabalhamos então no caso que a correspondência, né, no caso aqui, de ângulos formados por um deslocamento em uma circunferência, ok? Muito bacana a questão também, muito fácil, dá para fazer bem uma questão dessa no Enem, né? Se cair de novo, espero que isso aqui possa ajudar vocês, tá bom? Bom, dúvida nela, vocês vão encaminhando. Não esquecendo, vou repetir mais uma vez, que nós vamos estar o quê? Subindo, no caso, essa aqui vai ser, logo depois vai estar subindo para vocês lá para o YouTube, tá? Para vocês poderem rever essa aula. Bom, vamos então para mais uma questão. Tá indo tudo bem aí, pessoal? Tá conseguindo entender? Que bom. Tudo bem, pessoal. Então agora nós vamos para a questão de número 141 da prova amarela. Questão muito interessante também, olha só. Questão. Bom, essa questão traz o seguinte: um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Eu vou colocar o quadro aqui para a gente analisar esse quadro juntos, né? Ó, temos aqui então no caso a primeira linha aqui e mais 3 linhas aqui de informações. Nessa primeira linha aqui nós temos aqui o ano, primeiro, segundo e terceiro ano. Aqui nós temos a receita que está aí em bilhões de reais, que é 2,2, nós temos aqui 4,2 e 7,4. Muito bem. Esses dados são utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual de 2000, o ano quarto. Então, o ano atual, eles querem saber isso aqui agora. Ó. O ano quarto, eu vou ter que acrescentar aqui para a gente descobrir esse ano quarto, é o que eles querem saber, certo? O ano quarto. Pois a receita esperada para o ano quarto é obtida em função das variáveis das receitas dos anos anteriores, utilizando a seguinte regra: a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 2 para o ano, que é do ano 3 para o ano 4, é o que eu vou procurar, é o que eu quero saber. Aí vem as regrinhas aqui, olha. A variação do ano 2 para o ano 3, que é a variação do ano 2 para o ano 3, que nós vamos fazer aqui, essa variação do ano 2 para o ano 3, você pega aqui, olha, 7,4 menos 4,2. Aqui vai dar 2 e vai dar 3, certo? E aí, veja bem. Então, a variação do ano 3 para o ano 2 é adicionada. Então, essa variação, que vamos chamar aqui de N, ela vai ser 3,2 adicionada, certo? Será igual à variação do ano 2 para o ano 3 adicionada à média aritmética entre as variações, é isso? Do ano 2 para o ano 1. O valor da receita mínima esperada em bilhões de reais será de... Veja bem, então agora eu vou ter que fazer a média dessas outras receitas aqui. Que essa aqui seria igual a quanto? Vamos ver aqui, olha. 4,2 menos 2,2, que vai dar um total de 2 inteiros. Então, vamos fazer o seguinte. Trabalhando aqui agora, essa soma, para fazer a média, vai dar aqui, olha. 3,2 somado com 2, sobre quanto? 2. N é igual a 3,2 somado. Aqui, essa soma vai dar quanto? 5,6 dividido por 2. Vamos lá, pessoal, ver quanto vai dar isso aqui agora.
Bom, então logo n é igual a 3,2 somado. A divisão de 5,6 por 2 vai dar igual a quanto nesse caso aqui? Aqui é 5,2, né, pessoal? Ó, dividido por 2 vai dar 2,6. Já estava dividindo automaticamente no cérebro aqui, ó. Então nós vamos ter aqui agora o quê? Inteiros, somando os inteiros, 5. Decimal somando 8, certo? Então nesse ano 4, que é o que eu quero saber aqui agora, como é que fica então essa variável? Então vamos pegar aqui então quanto que eu já tinha aqui, 7,4, com mais essa soma, que é exatamente a soma da variação do ano 2 para o ano 3, com a média das variações anteriores, certo? Então agora a média das variações anteriores deu 2,6. Somei, cheguei a 5,8, então nós temos aqui 5,8. Então no ano 4 nós vamos ter então que, olha, somando 12, vai 1, 6 e 7, 13,2 é a resposta então da questão em relação ao ano 4, que é exatamente quanto? 3,2. Analisando as alternativas aqui traz essa resposta, é exatamente a alternativa C, certo? 3,2, letra C da prova amarela, certo? Questão, então, 141 da prova amarela deu letra C, resposta 3,2, tá? Vamos então passar para frente aqui. Bom, a questão 152, aqui tem letra E, número 10, mas não sabemos se é esse o valor. Vamos buscar então o entendimento em relação a essa questão. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoraram a quantidade Q de uma substância circulando, não é isso? Na corrente sanguínea de um paciente. Ao longo do tempo T, esses pesquisadores controlaram o processo, observando que Q é a quantidade, não é isso? Em função quadrática de T. Então veja, já foi dado que não vamos trabalhar com função quadrática. Muito cuidado, porque muitas vezes quando você pega uma tabela dessa aqui, a primeira coisa que vem na sua cabeça é trabalhar com função do primeiro grau. Mas aqui foi bem claro, função quadrática. Os dados coletados nas duas primeiras horas foram, primeira hora que é 0, e nós temos que é o miligrama, 1. Segunda hora, ou seja, na hora 1, 4. 2, 6. Bom, para, nesse caso, decidir se deve interromper o processo, evitando risco ao paciente, os pesquisadores quiseram saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. O último dado coletado está aí com vocês. Nessas condições, não é isso? Respostas a essas quantidades em miligramas será, veja bem, nós temos aqui algumas coletas que foram feitas já, e nós vamos colocar elas aqui agora para vocês. Bom, está aqui o tempo, e aqui está a quantidade. 0, a quantidade é 1, não é isso? Miligrama. Aí vem 1, a quantidade é 4. 2, a quantidade é 6. A próxima hora, que é 3, é o que eu quero saber, de acordo com a última informação. Mas nessa questão, eles informaram que se trata de uma função quadrática, que é Q em função de T. Uma função quadrática, você tem que, olha, Q de T é igual a T ao quadrado mais BT mais C. Aqui nós estamos montando para você o esquema de uma função quadrática, certo? Esse aqui é o esqueminha de uma função quadrática. Então nós vamos ter que lançar o quê? O T igual a 0, e aí nós jogamos igual a 1 e vamos ver o que acontece aqui na função, tá? Eu tenho aqui 1 é igual a A, que multiplica no caso aqui, qual é o tempo aqui, não é 0? 0 ao quadrado mais B, olha o T de novo, 0 mais C, certo? Olha, A vezes nada, nada, pode cortar. B vezes nada, nada. Então, nós descobrimos que C é igual a 1. C igual a 1, já descobrimos, então, o termo C da função quadrática, tá? Então, vamos para mais um caso aqui. Vamos colocar a segunda situação, que eu vou trabalhar agora 1 e quanto? 4. Então, tá aqui, ó, jogando de novo, só que agora onde tem Q, eu jogo 4. Então, vai ficar aqui, olha. Esse é o primeiro caso que nós vimos, né? Vamos colocar aqui segundo. Ó, ficou mais fácil de entender assim, separadinho, ó, tá? Coloca então que 4 é igual
A vezes T. O T é igual a 1 agora, tá aqui, 1 ao quadrado, mais o B vezes T, então tá aqui, ó, B vezes 1, somado com C, que eu acabei de descobrir que o C também é 1. Certo? O C foi descoberto, já posso começar a usar. Então, nós temos que, olha, 4 é igual a 1 vezes A, 1 vezes B, mais 1. Tá aqui positivo, vem para cá o quê? Negativo. Então, pode dizer que A mais B é igual a 4 menos 1. A mais B é igual a 3. Já temos, então, uma equação na variável A e B. Não tem como você trabalhar ela enquanto você não saber, no caso, precisa de mais uma equação com A e B para montar um sisteminha. Então, para isso, eu vou para uma terceira situação. Vamos lá? Ó, terceira. Só que nessa terceira situação aqui agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos jogar aqui, passar para o lado de cá, fica mais fácil aqui agora de trabalhar aqui, ó. Vamos trabalhar com t igual a 2 e agora a função vale 6. Olhando para a mesma 2b mais 1. 1 está aqui positivo, vai para lá o quê? Negativo. 4a mais 2b é igual a 6. Menos 1, 5. Pessoal, agora sim eu posso montar um sistema. Bom, a ideia aqui agora é o seguinte. Eu posso, no caso, multiplicar essa aqui, olha, por menos 2 que eu faço por adição. Tá vendo que aqui é positivo 2? Se eu multiplico aqui por menos 2, olha o que vai acontecer com essa equação aqui. Vou colocar aqui em cima, ó. Aqui. Menos 2a, menos 2b é igual a negativo 6. Joga outra. 4a mais 2b é igual a 5. Por adição, por que eu multipliquei por 2? Porque eu vi que daria 2 positivo com 2 negativo, com menos 2, né? 2 negativo com 2 positivo, eu posso o quê? Cortar. Aí eu tenho 4a menos 2a, 2a que é igual a menos 1, porque se eu devo 6, paguei 5, devo 1. Logo a é igual a menos 1 sobre 2. Já temos o valor de A, você pode pegar qualquer uma dessas aqui agora para descobrir o valor de B. Pegar a mesma, olha aqui, ó. A mais B não é igual a 3? Só que o A vale quanto? Negativo meio. Mais B é igual a 3. Logo B é igual a 3 mais meio, porque o que está lá negativo vem para cá positivo. Tira o mínimo. Olha a matemática básica aí, vocês estão observando quanto que é importante? 2 dividido por 1, 2 vezes 3, 6. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Resposta, 7,5. Bom, eles querem saber agora, no tempo 3, qual seria o valor. Agora ficou fácil. Vamos então separar isso aqui. Provavelmente o cálculo vai ficar tão básico que cabe aqui mesmo. Eu vou lançar aqui, olha. Certo? Ó. Q de 3. Ou seja, onde tem, no caso, o T, eu vou colocar 3. E o A, eu já sei o valor dele, porque foi descoberto aqui, olha. Então, eu vou substituindo aqui, ó. A, eu coloco menos 1 sobre 2. O T vale 3, então eu coloco aqui, olha, 3 ao quadrado, certinho? Aí vem mais o valor de B, que é 7,5, certinho? Multiplicando o T, que também vale 3, mais 1. Então, Q de 3 é igual a 3 ao quadrado, 9. Não é isso? Então, nós temos que 9 vezes 1 vai ficar 9 meios negativo. Mais 3 vezes 7, 21. Também sobre 2. Mais 1. Denominadores iguais, você pode subtrair. Olha o que vai acontecer aqui, então. Eu tenho aqui 21. Você vem cá, no caso 21, você tira 9, olha. 11 menos 9, 2, 1. 12. Isso aqui, então, vai ficar o quê? Subtraindo, vai dar 12 sobre 2 mais 1. Quanto é 12 sobre 2? 6. Mais 1, resposta final, 7. Coube. Espremeu até que deu certo aqui. Então, nesse caso, a alternativa correta que você deveria marcar nessa questão de número 152 seria a alternativa que traz para você quanto? 7. Vamos observar lá e ver qual a alternativa que está, então, no caso, o valor igual a 7. Bom, a alternativa B, entende?
item A deu 4, na prova amarela, aqui deu 7, alternativa B. Então nós vamos lá e você ia lá, marcaria a alternativa B. Nessa questão da prova amarela, você teria então acertado uma questão, vocês viram que é uma questão de função do segundo grau, questão muito bacana. Aquilo que eu sempre falo para vocês, todo Enem cai função. Se não adianta você pensar, não vou deixar de estudar funções. Você tem que estudar funções, porque só nessa prova que eu vi vários casos de funções, um é este, tem mais, tá? Então, aí, ó, função quadrática. Então, participou aí, olha, de uma forma muito interessante do nosso Enem 2019, certo? Bom, mais uma questão também que se você tiver alguma dúvida, vocês enviem para a gente poder discutir ela com vocês. Nós temos na próxima sexta-feira, às 18 horas, um novo encontro e a gente vai poder estar discutindo aquilo que vocês não entenderam. Eu quero participação de vocês. Aí a gente vai estar coletando as informações dentro dessa semana para a gente poder discutir com vocês no final de semana que vem, tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho uma dúvida aqui, professor, de uma aluna, né? Professor, temos muito conteúdo para estudar e às vezes fico perdida do que preciso estudar primeiro e do que é mais importante. Está perguntando, o senhor teria um passo a passo do que estudar primeiro? Muito bem, pessoal. Essa pergunta é muito importante a gente discutir ela aqui, porque muitos alunos me fazem esse tipo de pergunta. No primeiro momento, você tem que ter a matemática básica. Eu sempre falo isso. Essa questão, sem matemática básica, você não faria. A primeira questão, vocês entenderam que nós trabalhamos frações, decimais e porcentagem. É a primeira questão que fizemos aqui hoje, matemática básica. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar a base. Já tem ela? Ótimo. Você buscou a base, aí você vai trabalhar então através ali. Primeiro passo, você tem que entender gráficos, entendeu? O estudo de gráficos entra dentro do primeiro estudo de funções. É muito importante você então entender, conhecer o plano cartesiano corretamente, entrar em estudo de relações para você ter uma boa interpretação, certo? Buscar, logo depois que você entra no caso plano cartesiano, você está buscando as interpretações, o primeiro passo que você vai fazer aí, olha, é trabalhar funções. Você tem que entender o seguinte, que a parte de sistema já tem que ter sido feito lá no fundamental, na matemática básica, você tem que entender um pouquinho já de equações, certo? Equações do primeiro e segundo grau você tem que saber tudo. Então tem uma parte que você não pode deixar de fazer, porque se você tentar pular uma dessas, né, você vai acabar chegando lá na frente e não vai andar. Mas eu não estou conseguindo entender. Por exemplo, cheguei nessa questão aqui, eu tive um sistema de equação que eu decidi fazer por adição, mas tem vários outros caminhos. Você tem comparação, você tem substituição, tá? Então você vai caminhar por aí, entende? Você vai lá na matemática básica, primeiro aprende a resolver equações, né, de primeiro e segundo grau. Você vai trabalhar entendimento de gráficos. Depois que você conhecer mais o plano cartesiano, você vai buscar algumas relações de funções, que é muito importante, tá? Que cai muitas funções. No caso, nem é essa função que você tem que ver primeiro, você tem que ver logo quando você trata de reta, que é o caso de função do primeiro grau, tá? Você tem que entender essas logísticas de leitura. Quando eu falo que você já entendeu a equação, eu estou entendendo que você já sabe ler, coletar dados e interpretar. Porque o que a equação faz? Porque o estudo da equação é para você saber fazer uma leitura, coletar dados e aplicar dentro daquilo que você sabe que cabe dentro de cada situação. Agora você fala o seguinte, não, mas dentro do assunto de ensino médio, já tem no caso o conhecimento aí, né, amplo de matemática básica. Aí eu já indicaria você entrar em primeiro em funções. Ver todo o estudo de funções, primeiro grau, segundo, não é isso? Modular, exponencial, tá? É muito importante saber trabalhar com potência, certo? Tem mais pergunta? É o seguinte, eu vou lançar uma questão aqui, aproveitando que o senhor está respondendo o pessoal. A gente acompanha as redes sociais do senhor, né? No YouTube também. E alguns alunos, já até passei essas questões para o senhor, né? Perguntam se o senhor tem algum passo a passo, algum curso, alguma forma, alguma coisa que ajude ele a se orientar de forma assertiva, porque, como o senhor já falou, que já passou algumas pessoas para a medicina, algumas pessoas querem saber se o senhor tem uma metodologia, se o senhor tem alguma forma que leva esse aluno a esse patamar que eles desejam. Tem O sim. senhor poderia responder essa pergunta? Não está aqui, mas eu achei pertinente que o senhor está respondendo. Essa pergunta ela está no YouTube, né, em uma das suas aulas de
trigonometria, de geometria plana espacial, se eu não me engano. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Respondendo a sua pergunta, respondendo de todos os colegas que têm dúvida em relação a isso. Inclusive, estou preparando material, tem uma boa parte dele já pronta, a gente vai estar lançando logo, logo esse curso, entende? A parte de matemática básica já está toda completinha, está pronta. Eu estou entrando na área de matemática avançada. Essa matemática avançada que eu falo é a matemática do Enem mesmo, aquela de ensino médio, entende? Mas para ela você tem que passar pela matemática básica. Então, eu já fiz um de matemática básica, já está pronto. Nós estamos preparando a segunda parte e lá ela é bem orientada. O passo a passo vai sair para vocês. Claro que eu poder, no caso, passar no caso para vocês assim, em 5 minutos, ficaria complicado. Mas se você seguir exatamente à risca tudo que a gente orientar nesse curso que a gente está soltando para vocês aí, entendeu? Não tem risco. Com certeza, todos os alunos meus que seguiram à risca todo esse projeto que eu faço, eles conseguiram, né? Eu tenho inúmeros alunos que poderiam testificar isso aí, né? Exatamente no último live que nós fizemos, tinha um aluno aí, né, que ele chegou fraco, mas eu falo assim, olha, Lucas, pega firme, você vai conseguir. O caminho é esse, ele seguiu os caminhos. No momento que ele colocou metas e seguiu tudo aquilo que eu orientei dentro do meu curso, ele conseguiu passar em 2 vestibulares. A irmã dele, da mesma maneira, muito esforçada, conseguiu também. Então tem 2 alunos, né, da mesma família que conseguiram, né? E vou dizer uma coisa, ele nunca esperava passar em medicina. Eu disse, professor, eu não vou conseguir, né? Eu sou muito fraco, eu estou vindo de um lugar onde não tem ensinamento de matemática. Eu disse, não, você vai conseguir. A primeira coisa que você tem que fazer é que essa postura, eu vou seguir passo a passo, que o professor Luiz está me dizendo aqui, e eu vou conseguir, como todo mundo conseguiu. A parte de matemática, se você seguir, eu te garanto, certo? Então aguarde que a gente vai estar postando para vocês nas redes sociais, como você, no caso, chegar nesse curso aí e poder, no caso, fazer um passo a passo bacana. Eu vou estar colocando isso para vocês. Então, professor, existe uma metodologia, né, que o senhor está criando. Até queria dar uma orientação, às vezes, se o senhor quiser já passar para os alunos sobre o seu site, né? Nós vamos colocar na bio do Instagram e também no Telegram o link do seu site para o pessoal se inscrever, né? E ter acesso, e né? ter acesso ao curso, né? É uma lista, né, de exercícios, né? Se o senhor puder dar essa palhinha aí, é uma lista de exercícios que eles têm acesso para se preparar mais e acredito que pode ajudar muito a eles. Não, é só seguir, então, eu gostaria que todos vocês acessassem o site. Vai ser fácil você acessar. Acessando isso aí, nós vamos estar colocando todas as informações, o passo a passo que você chegar, né? Ter esse material na mão de vocês e vocês tendo esse material, é só seguir, sem risco nenhum. Hoje está tendo muita participação, estou gostando de ver, viu? É por aí mesmo. Então hoje nós fizemos 4 questões e o resto agora o pessoal está tendo mais dúvida. Um aluno, o Arthur Reis, ele está falando para o senhor fazer, né? Se você pode fazer um resumão do matemática básica, né? Até uma solicitação que a gente pode fazer um resumo aí, bem assim, um apanhado geral da matemática básica nessa ou nas próximas lives que a gente está comprometido em fazer sobre o Enem, né, de 2019, mas ele está solicitando isso para o senhor. Ou quem sabe a gente poderia marcar em um outro momento, então a gente colocar lá nas redes sociais, né, porque esse compromisso que eu fiz com o pessoal de resolver a prova às 18 horas de toda sexta-feira, eu quero cumprir. Mas nós podemos marcar então, alunos, depois você colocar nas redes sociais, para um outro momento, para a gente fazer um resumão, uma live, um resumão de matemática básica. E fica em nosso compromisso, a gente vai conseguir esse horário, eu vou passar para o Orlando verificar aí direitinho o horário, a gente coloca nas redes sociais, é só seguir que a gente vai marcar esse momento com vocês, um resumão de matemática básica. Fechado o acordo? E tem muita aula no seu canal. Né? Tem. YouTube, de matemática lá, na verdade, matemática básica, eu acredito no mínimo umas 6, 7 aulas tem, não tem? Matemática básica. Né? Nós temos lá, no caso, com frações, equações, não, tem muitos assuntos. O que nós vamos fazer para direcionar eles nas aulas corretas? Nós vamos fazer uma lista daquelas aulas que já estão no YouTube e postar, olha, matemática básica, acesse a aula X, Y e Z, porque eu vou dar uma olhada junto com o Orlando, e a gente vai estar passando isso para vocês, tá? E o que faltar disso aí, nós vamos estar, então, no caso,
fazendo, no caso, ou postando algumas aulas para vocês a mais, certo? De matemática básica, ou até mesmo a gente buscando aí fazer uma live só de matemática básica, que a gente marca no outro horário para não dar problema em relação à resolução da prova do Enem, tá? Ok? Fica aí então, pessoal, hoje a gente conseguiu fazer 4 questões dessa lista, então pega essa lista, trabalhe ela para que a gente possa, né, no próximo encontro, chegar com vocês aqui com a lista na mão, todo mundo com aquela vontade. E é claro que toda vez que, então, que eu vou trabalhar uma questão de matemática básica, eu vou trabalhar até mais com detalhes para que você possa entender os cálculos de matemática básica que a gente está utilizando na resolução da questão 2019, tá? Esse Enem 2019. Foi um prazer enorme estar com vocês. Espero vocês na sexta-feira que vem, tá? Ah, parece que tem aí mais uma colocação. Está perguntando se o senhor vai colocar essa lista que o senhor resolveu no Telegram. Ela já está no Telegram, essa lista. Ela já consta no Telegram, você pode ir lá e acessar. Nós colocamos, a primeira lista das semanas passadas foram 12 questões, essa eu acho que foi 10 ou 11 questões. Mas tudo do Enem 2019, que nós já trabalhamos algumas, não é isso? Em 2 encontros passados, esse é o nosso terceiro encontro sobre o Enem 2019, né? E vai ter outros até a gente finalizar todas as questões do Enem. Mas não se preocupe, que a aula também que nós postamos nas 2 últimas lives que nós fizemos, todos você encontra elas lá no YouTube, tá bom? Aí você pode ir lá também buscar e também pegar até outra lista, das 2 no Telegram, né? A primeira e a segunda lista, tá bom? Foi bom, gente, estar com vocês. Até mais, um abraço, tá?